Senhor Deus, Pai, glorificamos a Ti, porque o Teu Filho veio, morreu e ressuscitou, e deixou o Teu Espírito Santo para que nos trouxesse todo o entendimento da Tua palavra e que nos consolasse nos momentos difíceis, nos consolasse nesse momento em que estamos passando. Nós cremos que vai passar. Nós cremos que o Senhor já está movendo cientistas, médicos, todos em prol, Senhor, de levantar uma vacina, algo que vai poder dar continuidade, Deus, nas nossas vidas e na Tua obra até o dia que venha o dia do Teu Filho amado que virá resgatar a Tua igreja. Nós cremos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, você que está em casa também fique à vontade. Eu quero trazer para a gente duas figuras importantíssimas na Bíblia, Moisés e Jesus. São consideradas as duas figuras messiânicas na Bíblia. Moisés, a figura messiânica para os hebreus, porque para os hebreus o Messias ele viria não como uma figura espiritual, como se nós esperamos Jesus Cristo como Messias, e sim como um rei, como alguém libertador, como aquele que iria livrar o povo de todo o mal, de todas as enfermidades, e que iria fazer um bom governo para que o povo não sofresse mais. Até então eles estavam vivendo lá no Egito por muitos anos e precisando dessa figura messiânica. Então, e nós, como nós enxergamos a figura de Jesus como nosso Messias, como nosso Cristo. Moisés, na Bíblia, é considerado como Salvador, e é importante destacar isso porque nós não podemos diminuir Moisés, diminuir ele de categoria dentro da Bíblia. Haja vista que foi através de Moisés em que se gerou todo um arcabouço, todo um contexto para que a gente pudesse entender, até mesmo para que os hebreus pudessem entender a figura do Messias que viria. O outro Messias, que logo mais à frente com os profetas foi anunciado o outro Messias. Então nós não podemos desprezar a figura de Moisés. Até mesmo porque Moisés na Bíblia, como está escrito lá em Números, no capítulo 12, no verso 3, diz que ele não houve varão mais manso do que ele, em nenhum canto da terra, não foi visto. E eu quero te convidar, entendendo, primeiro nós vamos abordar a figura de Moisés, e depois nós vamos abordar a figura de Jesus, e nós vamos amarrar em todo um contexto para que você consiga entender como nós, ou como Deus espera que nós vivamos. Primeira leitura bíblica está lá em Números. Se você tiver sua Bíblia, quiser sua abrir no seu smartphone, você em casa também, fique à vontade. Se não, eu também vou ler aqui e você só me acompanhe. Números no capítulo 20, verso 1 e 2 primeiro, para que a gente possa entender o que gerou um coração um tanto quanto rebelde em Moisés. Todos comigo na leitura? Vamos lá então. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Termina por aí por enquanto. Vemos que Moisés estava enfrentando dois dilemas terríveis. Primeiro, a irmã dele faleceu, no versículo 1. No versículo 2, já traz que o povo estava se levantando contra Moisés, porque estava faltando água. Então, Moisés, eu acredito que ele não teve, se a gente continuar a leitura, que nós continuaremos mais à frente, eu acredito que Moisés não teve tempo nem de ter o luto de Miriam. E o povo já estava apertando ele, querendo água. Então, ele está passando por esse dilema e, de repente, ele se vê na obrigação de fornecer água para esse povo. Eu acredito que, assim como todos nós, uns mais, outros menos, conseguem se irritar mais fácil,
eu sou do tipo que, a Laís até, minha esposa, fala que já me viu nervoso umas 3 vezes só. Eu sou do tipo mais pacificador. Mas é perigoso. Às vezes aquele, igual Moisés, considerado muito manso, quando ele estourou, aí ele estourou de verdade. Né? É perigoso isso. Né? E até brinco, por ser militar e a vontade de ter um porte de arma, mas eu penso, eu não posso. Né? Porque a Bíblia fala antigamente que se o olho te faz pecar, arranque-o. Se, né, a mão te faz pecar, arranca. Então, eu acho que uma arma me faria pecar. Então, arranca a arma. Mais fácil que arrancar uma mão, né, arrancar qualquer outra parte do corpo. Então, eu acredito que Moisés, ele teve um momento de fúria. Um momento em que ele precisou resolver algo porque não estavam respeitando o luto dele. Eu quero te convidar para, lá em Números 20 ainda, que a gente dá uma caminhadinha no texto e vá lá para o versículo 6. E vamos ler do 6 até o 13. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha, e ela verterá água, pois tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como se lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim, para a honra da minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a santidade entre eles. Nós vimos aqui que, no versículo 6, que Deus sabia das necessidades de Moisés. Porque Moisés e Arão se manifestou diante do tabernáculo e Deus deu uma ordem para eles, orientou para eles o que eles deveriam fazer. Porém, Moisés, ele decidiu por sua própria força, decidiu por sua própria mão, tomar uma atitude, aquela que não agrada o coração de Deus, que não agradou o coração de Deus, que soou como uma rebeldia para Deus. Né? Deus simplesmente ordenou lá no versículo 7 que ele falasse a pedra e a pedra verteria água. O problema maior aí que nós vemos é porque lá em Êxodo, não precisa abrir, lá em Êxodo 17, no versículo 6, Deus mandou com que Moisés, pegasse o cajado e ferisse a pedra, e a pedra verteria água, e ele daria água para esse povo. Moisés assimilou junto à sua ira, que era para... Ele simplesmente só ouviu a parte, eu acredito que Deus falou, tome a sua vara. E ele estava tão irado que eu acredito que ele não falou assim, fale a pedra. Ele simplesmente falou assim, cara, eu estou tão nervoso, eu estou tão grilado, que eu só lembrei da vara. E eu já fiz uma vez e brotou, beleza. Só que ele se esqueceu de que Deus ele foi bem categórico no que ele falou, expressa-se, fala-se. Por quê? Porque ele já havia ferido lá atrás. E essa rocha, essa pedra, se nós buscarmos no contexto lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do 2 ao 4, essa rocha, Paulo diz que ela representa Cristo. E a água que verteu representa o próprio Espírito Santo. E diz o seguinte, lá em Êxodo 17, 6, diz o seguinte, que Deus mandou a Moisés ir
e disse assim, eu estarei diante de ti. Então, ou seja, eu busquei o significado dessa palavra, dessa locução prepositiva, diante de, diz o seguinte, eu estarei à sua frente. Como se fosse esse objeto está à minha frente. A câmera está à minha frente, vocês estão à minha frente. Significa parado, é um objeto parado. Então eu acredito o quê? Que a rocha, como Paulo afirmou, é como se fosse Jesus Cristo que se manifestou na figura de uma rocha. Eu consigo acreditar nisso. Se manifestou na figura de uma rocha e ao ser tocado, ele fez brotar o Espírito Santo manifestando a figura da Trindade. Porque até então, não tinha, Moisés, não tem relato de que Moisés pegou o cajado e deu para trás, para rachar a rocha. Ele deu e rachou para frente. Então, se ele rachou para frente, confirma no que Deus disse, estarei diante, não adiante, diante de ti. Então, era a figura do próprio Cristo. Como nós hoje temos a figura do Cristo, hoje o Cristo já foi quebrado, o Cristo já foi crucificado. Então a rocha já foi quebrada, ela já foi aberta. E o Espírito Santo está disposto a ouvir com que nós falemos a Ele. Falando, Espírito Santo, você que é a água que brota do trono de Deus, o Senhor que é a água que brota do trono de Deus, resolva as minhas demandas. Eu te apresento as minhas demandas, assim como está escrito lá, que o pastor Tiago até trouxe, foi questão da ansiedade, não andeis ansiosos. Então, antes de tudo, apresente a Deus, né, as suas demandas, e Ele é fiel e justo para que possa suprir. Então, essa é a figura do Espírito Santo, ou seja, era para que Moisés falasse para a rocha, e a própria rocha verteria água. Então, isso soou para Deus como um exemplo de rebeldia de Moisés. Alguns teólogos afirmam, estudiosos aí do Antigo Testamento afirmam que, categoricamente, que esse foi o motivo, ou foi a prova de fogo com que Moisés foi, o motivo por que Moisés foi excluído da terra de Canaã. Onde Deus afirmou para ele que falou, Moisés, você não entrará na terra de Canaã. Imagina um cara que era totalmente manso, ele não entrou, conduziu todo o povo, passou todo o perrengue e não conheceu, viu de longe, né? Então, às vezes, nós, trazendo para os nossos dias, às vezes nós nos comportamos como Moisés. Simplesmente nós apresentamos, quando nós apresentamos, ou às vezes nós nem apresentamos as demandas para Deus, e quando nós resolvemos apresentar, nós não temos a paciência, ou a nossa raiva está tão grande, a nossa ira está tão grande, que nós decidimos tomar o lugar de Deus, nós decidimos fazer aquilo que Deus nos orientou. Às vezes a gente, sabe, incansavelmente orando, Senhor, sabe, eu estou precisando disso, isso precisa acontecer, me ajuda nisso. Aí Deus vem, te revela o que você precisa fazer. Aí você fala, continua insistindo e fala, não, acho que Deus não está comigo. Vou resolver do meu jeito. E possivelmente, quando nós assumimos algumas atitudes em que não foi orientação de Deus, possivelmente nós iremos amargar uma consequência que nós teremos que assumir, né? Às vezes nós falamos coisa que não deveria falar, não tem como voltar atrás, é como uma ponte que se queimou. Nós ofendemos alguém que não deveria ofender, é uma ponte que se queimou, não tem como voltar atrás. Nós tomamos uma atitude... igual, como forma de testemunho rápido, certa vez, eu fazendo um curso lá na Escola de Especialistas de Aeronáutica, lá em Guaratinguetá, do lado de Aparecida do Norte, São Paulo, e eu na primeira série ainda, são 4 séries, né, 4 semestres, e eu não entrava uma matéria de jeito nenhum na minha cabeça, uma matéria de física extremamente difícil para mim, porque eu tive uma base muito ruim, e eu fiquei de recuperação uma vez, fiquei de recuperação pela segunda vez na mesma matéria, e eu comecei a orar e perguntar a Deus, o que eu preciso fazer? E Deus me chamando, falou assim, eu só quero que você se encontre comigo todos os dias. Mas eu descartava isso. Eu comecei a buscar dentro da escola de especialistas alunos com potencial altíssimo para me ensinar física, para eu ir lá e fazer a prova, a matéria, que era uma matéria
movimento circular e tal, e para que eu pudesse aprender e fazer essa prova. E esqueci de Deus, simplesmente esqueci da orientação que Deus me deu. Aí Deus chegou em mim e falou assim, então tá bom, todo mundo vai sair de férias, você vai ficar aqui por mais uma semana, sozinho, todo mundo vai embora e você vai ter o prédio sozinho, você não vai ter ninguém para conversar, você não vai ter ninguém para buscar ajuda. Eu serei a sua ajuda. Aí eu falei, então tá bom. E eu tive a última oportunidade, só que você não falou para mim não, falou depois. Eu vou te dar uma última oportunidade. Tinha um comandante que nunca tinha dado favorável a ninguém a fazer ter uma última chance. E esse comandante pegou e falou assim, eu não sei o porquê, por qual motivo eu vou dar favorável para ele. E ele vai fazer a última prova. Resumindo, fiquei uma semana na presença de Deus, orando e jejuando, fiz um propósito com ele à base de água e leite à noite para não ter dor no estômago. E foi maravilhoso, foi tremendo, só tinha eu e água fria, porque o pessoal desligou tudo e eu tive que ficar lá. E Deus foi me dando a direção e eu fui estudando. E um dia antes eu falei, Deus, eu só preciso de 12 questões para eu poder tirar 6 e eu vou embora para casa, sossegado, passar minhas férias. E Deus, eu falei assim, eu só preciso de 12 questões de vetor tridimensional, só isso. Aí ele pegou e falou, então tá bom. No outro dia, a hora que ele me deu as 12 questões, primeira que eu olhei na prova, 12 questões de vetor tridimensional. Eu comecei a chorar. O fiscal da prova falou assim, por que você está chorando? A prova está tranquila. Eu falei, é por outra coisa. E no final das contas, eu tirei 9,5 na prova para a honra e glória de Deus e eu pude ir para casa. Então nós vemos que Deus é maravilhoso. Nós precisamos dar ouvido ao que Ele tem para falar aos nossos corações. Ele vai dar a direção para a nossa vida, ao que nós precisamos fazer. Eu tive uma oportunidade extremamente agradável, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade. Muitas pessoas não têm volta. E para essas pessoas, ou para mim mesmo, em algumas atitudes que talvez, possivelmente, ao longo da minha vida, eu vou tomar algumas atitudes que vai desagradar o Senhor, eu apresento a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, aquele que, segundo a palavra lá em Filipenses 2, nos 6 e 7, ele fez questão, sendo Deus, ele fez questão de se desfazer da sua figura de Deus e assumiu a figura de homem. Aqui diz que ele fez-se semelhante. No dicionário representa o quê? Da mesma espécie, natureza ou temperamento. Acho que é por isso que quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando ele derruba tudo lá no templo, porque ele não é a favor dos mercenários, nós entendemos que o temperamento dele foi um pouco explosivo. Então ele exerceu o mesmo temperamento de um ser humano, normal como nós. Mas, colocando em paralelo com a figura de Moisés, que foi o primeiro personagem que nós trouxemos, ele teve uma outra atitude quando ele se viu numa mesma condição. Eu quero te convidar a abrir lá em Mateus, no capítulo 14, versos 10 a 14. A 14. Só um minutinho, gente, porque embora eu esteja de óculos, a Bíblia é muito pequena a letra, mas achei aqui. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, né, filha de Herodes lá, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Até o 14 aí. Por enquanto. Ou seja, Jesus Cristo estava vivendo quase que o mesmo dilema que Moisés. Ele havia seu primo amado, né, João Batista,
quase que presenciou a morte dele. E ele sentiu a vontade creio que de chorar, de ter as mesmas sensações de homens normais, como nós, e se afastou um certo ponto de barco para poder ter o seu momento de luto. Só que quando ele observou à margem, havia uma multidão. E ele entendeu, eu acredito por uma revelação do Espírito Santo, ele entendeu que aquela população, aquele povo precisava de algo. Necessitava de algo também. Assim como o povo lá necessitou de algo, que foi a água, perante Moisés. E esse povo foi se juntando e Jesus resolveu atracar o barco, desceu e foi ter com essas pessoas. E lá Jesus fez grandes milagres, né? Nós vemos que Jesus, ele, além de curar os enfermos, ele fez algo extraordinário. Ao meu ponto, foi algo extraordinário. Que no verso 14, ele traz que Jesus teve compaixão daquele povo, curou, né, e logo depois ele pegou os pães, os peixes, olhou para o céu, no mesmo texto diz, olhou para o céu, abençoou e deu aos discípulos para que os discípulos dessem. Então, nós entendemos o quê? Que Jesus, na figura de homem, escolheu ser homem, viver como homem, teve uma situação muito parecida com Moisés, o primeiro Messias lá para os hebreus. Ele teve uma situação parecida, ele falou, eu não posso tomar uma atitude de ira, eu não posso levantar-me contra esse povo, porque esse povo está precisando de mim, está precisando do que Deus tem a oferecer para essas pessoas. Né? E ele foi e tomou o pão e os peixes e multiplicou. Eu quero trazer essa parte de esse momento em que ele olhou para o céu e abençoou. Esse abençoar quer dizer dar ações de graça. Ou seja, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de pegar e falar assim, porque lá no 15 para frente ali, os discípulos perguntam, vamos alimentar esse povo, vamos mandar embora. Jesus fala, não, traz eles para cá. Ao invés de Deus falar assim, manda eles embora, porque realmente eu estou precisando tirar um momento, eu estou precisando chorar sozinho, eu só quero um momento, 3 dias ali, sossegado, como a gente tem aqui, né, 3 dias de luta. E eu nem sei se os judeus, gente, pega 3 dias de luta, né, eu estou só trazendo para o nosso contexto. E ele poderia muito bem falar, ter uma atitude dessa, mas ele escolheu ouvir a voz do Espírito Santo e alimentar aquele povo, e resolver as demandas daquele povo. Né? Aí eu quero trazer para você, para mim, para os nossos dias, para o nosso contexto, o que representa Jesus na nossa vida, ou o que representa Moisés nas nossas vidas. Nós temos a oportunidade, eu acredito que, eu tenho até uma coisa comigo mesmo, não vou nem falar heresia, tá, gente? Mas é um negócio comigo mesmo, que parece que Jesus é binário, ou é 0 ou é 1. E ele te dá a oportunidade de você, para quem mexe com eletrônica digital, ela vai ter ou é 0 ou 1 lá no final das contas, pelas combinações lógicas. A nossa vida é quase que uma combinação lógica. Deus te deu a oportunidade, aí é que tá, você vai optar em ser final 0 ou final 1, pela combinação das lógicas. Eu quero tomar para mim a figura de Jesus Cristo. Nós precisamos tomar para nós a figura de Jesus Cristo. Por quê? O mundo já oferece tanta pressão na gente, sabe? Já oferece, a gente consegue observar que muitas pessoas hoje em dia não conseguem, ou às vezes discutem com seu próprio irmão. Não digo o irmão da igreja ou o irmão vizinho, não, é o irmão da própria casa, por questões políticas, entendeu? Porque alguém está sofrendo a pressão. É porque um irmão assiste a Globo, o outro assiste a Record, um defende um lado do governo, outro defende o outro, um defende a cloroquina, o outro não. Né? Gente, queira quer não, psicologicamente, isso gera uma pressão terrível nas nossas mentes, na nossa cabeça, no nosso dia a dia. E nós precisamos definir a quem nós servimos e a quem nós seremos imitadores. Né? Paulo até diz que
seja... Desculpa, gente, é porque eu vou olhar para cá, tá? Porque o pastor Tiago está dali e eu citei essa frase aí. Volta para cá, não vou ir. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós precisamos tomar essa atitude, sabe, de imitadores de Cristo. E eu quero dizer o seguinte para você: ah, mas eu não consigo. Eu já me vi várias vezes nesse dilema de pedir perdão. Amanhã estou caindo de novo. Eu falo, gente, mas não é possível. Eu falo, Senhor, será que eu não me converti? Será que eu preciso realmente me converter? Será que eu não te encontrei? Não é possível, porque eu não estou conseguindo ser imitador do Senhor. Eu estou imitando mais a Moisés do que ao Senhor. E essa palavra, ela vem falando comigo, não é de hoje. Essa palavra vem falando comigo, no mínimo, há uns 2 anos, de uns 2 anos para cá. Toda vez em que a Laís me conhece irado por 3 vezes, só que ela já me viu. Todo momento, eu olho para mim, eu estou me vendo na figura de Moisés. Se no trânsito eu pudesse descer o cajado, eu desceria o cajado. Se no quartel eu pudesse descer o cajado, eu desceria o cajado. E principalmente nos mais fracos, né? Porque às vezes eu estou lá e eu peço ao soldado, faça isso por gentileza, porque sempre eu peço por gentileza, faça isso por gentileza, e ele não faz aquilo, e eu tenho vontade de deixar ele preso, mas eu não vou deixar ele preso, porque ele tem família, ele precisa ir para casa, ele precisa cuidar da sua família. Eu falo, Senhor, dá misericórdia, né? Graça para poder ter paciência, né? E ser manso, né? Não maltratar os seus filhinhos, né? Porque talvez na cabeça dele, um garoto de 18 anos, falta só apenas maturidade, né? E eu preciso exercer a maturidade para ensinar essa pessoa, tanto como cristão, como na figura de um mais antigo dentro do quartel. E assim é nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso ministério, sabe? Às vezes o som não está dando certo, né? Eu conheci um missionário, ele é diretor do Palavra da Vida, né, no Brasil, mas ele fica no campus lá de Belém. E um dia, na palestra dele, ele falando assim, o nome dele é Gary Parker, ele falando assim, cara, em português meio embolado, falando, cara, eu acho que tem um demônio que fica nesses aparelhos eletrônicos, é só a gente ligar e o demônio se manifesta. Aí ele pegou e falou assim, todo mundo, vamos orar aqui, let's pray. Aí todo mundo orando lá pelo negócio, porque o computador dele não funcionava. Então, às vezes, é o sistema, não quer funcionar. Né? Não está funcionando, graças a Deus está funcionando. E a gente vai fazer o quê? Eu vou ficar grilado com o Paulo Roger, que está como nosso diretor de mídia, ali atrás da câmera, né? Com o Plínio, que estava aqui na mesa, está aqui na mesa também gerenciando, né? Como nosso sonoplasta. Então, eu não posso me entregar às seduções da minha ira, ou em qualquer outra área da minha vida, né? Em qualquer coisa da minha vida. Então, essa palavra, esse é um discernimento do Espírito Santo que ele tem tratado em mim todos os dias da minha vida. E eu acredito que ele ainda terá muito trabalho para a honra e glória dele, né? Porque eu acredito que eu vou viver ainda muito tempo. Estou fazendo o meu papel de honrar meu pai e minha mãe. É promessa, hein? É a primeira ordem com promessa. Honra teu pai e tua mãe e terá longos dias na terra. Então, eu estou honrando meu pai e minha mãe para que eu tenha longos dias na terra. Brincadeira, Deus sabe de todas as coisas, né? Sabe do princípio e o fim, do meu nascimento ao dia. Como diz Jó, ninguém sabe, só ele sabe o princípio e o fim. Ninguém tem controle de nada. Né? Então, eu quero desejar, eu quero orar ao Senhor, eu quero profetizar na sua vida, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, que a presença do Espírito Santo, a forma com que Jesus Cristo, expressado na Bíblia, ele possa se manifestar na sua vida, e que seja exemplo para a sua vida. Gente, e outra coisa, é impossível saber, é impossível aprender, é impossível eu ter o discernimento através do Espírito Santo de quem é Jesus, de como ele age, se eu não buscar conhecê-lo na Bíblia. Sabe? Não tem jeito, é impossível. É impossível. Porque nos momentos em que ele irou, nós aprendemos algo. Nos momentos em que ele teve compaixão, como aqui, igual a de Moisés, nós podemos aprender também. Né? E é por esse Jesus Cristo que eu clamo na minha vida, clamo na vida de vocês, na família, no trabalho, em tudo enquanto vocês colocarem os pés de vocês, que a presença de Jesus Cristo possa fazer prosperar aquele lugar, em todas as áreas.
Eu quero te convidar a se levantar. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Quero orar para que essa palavra, através do Espírito Santo, se manifeste e que nós, todos os dias, assim como o Espírito Santo tem falado comigo, que ele fale com você. O Moisés vai querer se manifestar na sua vida, você repreende em nome de Jesus e clama pelo sangue do Cordeiro. Amém? Senhor Deus, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Não existe outro Deus nas nossas vidas, não existe outro Senhor. O Senhor é quem criou todas as coisas, o Senhor é quem criou a terra. Nada se pôde fazer sozinho, Senhor, se não fosse pelas tuas mãos. Se não fosse pela tua Santíssima Trindade, Senhor, manifestada na figura do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Nós cremos, Deus, que desde a criação, desde a fundação de todas as coisas, o Senhor já se manifestava em três. Ó Deus, então, em nome de Jesus, que a tua palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo, nada foi escrito aqui, nada foi colocado por teólogos, nada foi colocado por estudiosos, e sim pela manifestação do teu Espírito Santo e pela concessão do teu Espírito Santo. É por essa, Senhor, por essa palavra que eu te glorifico. É porque nós podemos ter essa palavra, Senhor, que eu glorifico ao Senhor. Países, ó Deus, em que não têm acesso a essa palavra, estão clamando pela presença do Senhor. Estão clamando por missionários, estão clamando, Senhor, por aqueles que irão profetizar essas palavras. E glórias a Ti que nós temos essa oportunidade. Ó Senhor, louvamos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo manifeste através dessa palavra e nos mostre quem é verdadeiramente Jesus Cristo, aquele que veio, que morreu e que ressuscitou para nos resgatar das trevas, Senhor, para apagar de nós o pecado do primeiro Adão, e que esse segundo Adão, Senhor, se manifestará novamente, Senhor, para em honra e glória do Senhor, estabelecendo o reino do Senhor nessa terra. E eu peço a Ti, Deus, que neste momento os meus irmãos, a minha família, a minha casa, Senhor, possa participar desse momento para em honra e glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a presença dos meus irmãos que estão aqui no templo, que estão em casa, que estão nos assistindo, Senhor, em qualquer canto, que estão nos ouvindo. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo se manifeste agora naquela casa, se manifeste aqui, que seja derramado fogo do Senhor. Deus, onde havia a dúvida de quem era Jesus Cristo, do caráter de Jesus, Pai, quando nós olhamos para Ele, Senhor, como simplesmente um ser celestial, Ele se diz: eu fiz homem para que vocês possam aprender comigo como é ser homem na terra, como é ser mulher na terra, como é ser meus imitadores. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, não deixe que os meus irmãos caiam em pecado, permaneçam em pecado por não conhecer quem foi e quem é Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, que a partir dessa palavra, o Teu Espírito Santo, em todos os momentos, possa se manifestar na vida dos meus irmãos, e onde eles tiverem uma atitude em que desagrade ao Senhor, que rebele contra o Senhor, que o Senhor possa os resgatar de volta para a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Quero declarar na sua vida, se você puder estender as suas mãos em sinal de recebimento, que a graça, a misericórdia e o poder do Espírito Santo, manifestando a graça de Deus, possa estar contigo na sua casa durante toda essa semana, durante todos esses dias. Em nome de Jesus. Amém.